Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, saindo agora do Sermão do Monte, e entrando nos milagres de Jesus. É interessante ressaltar que Mateus 8 e 9, na saída do monte, nós vamos ter um total de 10 milagres realizados, Funciona mais ou menos assim. Do Mateus capítulo 5 ao 7, o Sermão do Monte, era o rei apresentando o seu programa de governo, como deveria ser regido o seu reino, a maneira que deveria ser feito entre os povos, E aí, descendo do monte, Jesus demonstra agora o poder para fazer aquilo que ele disse que deveria ser feito. E as credenciais do rei, mais uma vez, sendo apresentadas até nós, E aí, Mateus 8 nos apresenta a história do leproso. Diz que Jesus, descendo do monte, vê um leproso até ele, o adora e pergunta: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo? Jesus estende as mãos, toca nele e diz: quero ser limpo. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ele ficou limpo, E é interessante a gente compreender aqui o seguinte: o leproso compreendeu o que muitas pessoas não compreenderam. Primeiro, ele creu, porque ele já chega adorando. Em segundo ponto, ele perguntou se Jesus de fato queria curá-lo, porque Jesus pode curar tudo, mas Jesus não vai curar tudo. É uma realidade da vida daqueles que servem a Jesus. A gente precisa compreender que nem tudo será feito como a gente quer, mas Jesus, movido de íntima compaixão, ele toca nele, pede que aquele homem se apresente somente aos doutores da lei, porque a lei dizia que para ele ser reinserido na sociedade, uma vez que ele era leproso, ele precisava passar pelo teste da pele, o teste do toque, e eles iam ver que de fato ele estava curado, E de certa forma Jesus estava apresentando a eles também a credencial do reino, Porque eles, vendo que ele foi curado, eles entenderiam que haveria um profeta em Israel. Por mais que eles duvidassem de Jesus, o milagre testificava daquilo que ele estava falando, Na sequência, a gente vai entrar no centurião de Cafarnaum, um homem que a gente aprende duas lições importantes com ele, Primeiro, ele reconhece a autoridade de Jesus, O centurião era um soldado romano, um capitão romano, que tinha sobre os seus cuidados 100 soldados menores, E aí, quando Jesus diz de ir na sua casa, a outra lição que a gente aprende ele entende a sua pequeneza, Ele poderia ser grande diante dos homens, mas entendia que ele era pequeno diante de Deus. Ele vai falar: Jesus, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa, mas dê uma ordem, Dê uma só ordem e meu servo será curado, porque eu também tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Então aquele homem compreendeu que a enfermidade estava debaixo da autoridade de Jesus. Isso é interessante. E aí no versículo 10 a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar que nem em Israel ele encontrou tamanha fé. A gente precisa entender esse ensinamento de Jesus, que ele está nos dizendo que a fé não está condicionada a lugares, mas a coração transformado. Entre os israelitas, entre aqueles que aguardavam o Messias, Jesus não viu ninguém de tamanha fé, mas entre o centurião romano ele achou, Isso é interessante. E a Bíblia vai dizer que daquela mesma hora em diante, versículo 13, o servo daquele centurião ficou curado. Na sequência, vamos para a sogra de Pedro, a cura da sogra de Pedro. Só no nível de historicidade, muitos eruditos vão concordar que ela estava com malária, que era uma doença comum da região e que causa muita febre, Mateus se resume a dizer que ela estava com febre, mas Lucas, que era médico, vai dizer que ela ardia em febre, E aí então Jesus toca nela e ela levanta já servindo a Jesus. A gente aprende também com a sogra de Pedro que quem foi tocado por Jesus e curado por Jesus precisa servir a Jesus, Ela não sai por aí para fazer qualquer outra coisa senão se levantar para servir Jesus. E aí na sequência a gente vai ver sobre como a gente deve seguir a Jesus, que vai do 18 até o 22, Uma ressalva antes no 17, que vai falar que a cura da sogra de Pedro era para mostrar mais uma vez a credencial de que Jesus era o Messias prometido, Porque a Bíblia vai dizer que, como dizia o profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, Mas o 18 ao 22 vai falar sobre como devemos seguir a Jesus. E a gente vê duas pessoas em contraponto aqui, Um muito desesperado para seguir logo e fala: Senhor, onde tu fores eu irei, E aí Jesus fala para ele: olha, a raposa tem covil, a ave tem ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo para ele: não venha por emoção, venha por razão e fé. Entenda que não vai ter luxo, ou só luxo na caminhada, mas que vai ter muitas dificuldades. Jesus já apresenta as dificuldades.
E na sequência a gente vê muito devagar, né? Que o outro discípulo, no versículo 21, ele fala, permite primeiro que eu vá sepultar meu pai. E aí Jesus diz, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. É interessante aqui que não é que o pai dele estava morto, né? Se o pai dele estivesse morto, a lei de Levítico diz que ele nem poderia estar entre os demais homens, né? Ele estaria no seu luto. É que ele estava dizendo aqui, seguindo uma tradição, deixa que eu vá para casa, deixa que eu cuide do meu pai até que ele morra, e depois que ele morrer eu vou seguir ao Senhor. E aí Jesus vai dizer, não, o meu reino é prioridade, o reino dos céus é prioridade. Então é isso que Jesus nos ensina aqui. Na sequência do 23 ao 27 nós vamos ter sobre Jesus acalmando a tempestade, né? E a calma da tempestade. Jesus entra no barco com os discípulos e uma grande tempestade se levanta e o barco é jogado para todos os lados. Jesus estava dormindo, versículo 24. Seus discípulos aproximando, desesperados, começam a dizer, Senhor, salva-nos. E aí Jesus vai e dá uma repreensão a eles, falando, homens de pequena fé. Então depois que Jesus repreende eles, Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e aí eles seguem em bonança, em tranquilidade, né? Tradução mais fácil. E aqueles homens se admiram dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus primeiro repreende os discípulos, é interessante a gente notar isso, porque Jesus estava lá. Então Jesus está dizendo, poxa, vocês estão me vendo e não estão crendo que eu posso fazer? Outro ponto interessante para a gente guardar é que o fato de Jesus estar presente no barco, a gente não vai estar isento de tempestades, de problemas, de dificuldades, né? Eu não vou pintar jamais uma vida cristã que é dentro de uma vitrine, de uma bolha, que a gente está blindado de todo o mal. Isso não existe. Jesus estava lá e a tempestade veio de forma inesperada, mas Jesus repreendeu a tempestade. Eu preciso entender que nem sempre ele vai fazer da maneira que eu quero, mas que ele vai repreender as tempestades. Seguindo isso, a gente vai ter a cura de 2 endemoniados. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque Mateus é o único que vai registrar 2 endemoniados. Tanto Marcos quanto Lucas, a gente vai ver isso futuramente, vai registrar apenas um endemoniado gadareno. Não é que há um erro aqui, a questão é o foco, né? Eles focaram naquele que tinha mais problema, né? Eles focaram naquele que era o pior entre os dois, por assim dizer, né? E Mateus não, Mateus já vai falando dos dois. E aí a passagem é interessante, porque eles eram homens violentos, né? Andavam à margem da sociedade, andavam abandonados do povo, porque não tinham um convívio social por conta de estar possuído por demônios, né? Não tem outra palavra para isso. E quando Jesus vem até eles, eles gritam, sabendo quem era Jesus, pedem para que Jesus permita que eles sejam lançados numa manada de porcos, né? E Jesus permite. E aí aquela manada de porco vai e se precipita no desfiladeiro, e aí eles morrem nas águas. Os donos dos porcos fogem, assustados, chega na cidade, versículo 33, anuncia tudo o que aconteceu aos endemoniados, e toda a cidade, versículo 34, vai ao encontro de Jesus. Mas não é para o bem não, né? Versículo 34 diz que toda a cidade vai ao encontro de Jesus e pede para que ele se retire da terra deles. Isso é interessante, né? Toda uma cidade viu o que Jesus fez a 2 homens endemoniados, e toda uma cidade pede que Jesus se afaste deles. E aí surgem muitas dúvidas, né, muitas questões. Por que Jesus permitiu que aqueles demônios, aquela legião, né? Por legião a gente entende dentro de um soldo romano, que era a média de 6.000 soldados, então era essa média de demônios, né, que a gente via por ali. Então vamos lá. Por que Jesus permite que eles vá para uma manada com 2.000 porcos? Eu vou tentar aqui explicar na linha de Hernanes Dias Lopes, né? Que ele vai dizer o seguinte: primeiro, para mostrar ao mundo que os demônios não são seres mitológicos, mas reais e malignos, né? Então Jesus permite que aquela cidade e a circunvizinhança compreendessem que aqueles homens estavam na situação que estavam, porque eles tinham uma grande casta de demônios dentro deles, né? E aí, uma vez que as pessoas vissem os demônios, entenderiam que eles eram reais e não seres imaginários, né? Em segundo lugar, para mostrar o poder devastador que os demônios fazem, capaz de levar à morte 2.000 porcos, né? Em terceiro lugar, para mostrar os valores distorcidos do mundo, que amaram mais os porcos do que as pessoas. E quarto, para mostrar que Jesus é quem tem toda a autoridade.
porque os demônios ficam se ele permitir, mas os demônios também saem se ele mandar. E é interessante é que a cidade inteira se juntou para pedir que Jesus fosse embora por conta do prejuízo que tiveram com os porcos e por conta do medo de que Jesus ficasse lá e mais coisas do mesmo nível acontecesse, né? Então, infelizmente, é um relato da sociedade atual. A gente ama mais as coisas do que as pessoas. Então, os homens amaram mais os porcos do que aqueles 2 homens que tiveram suas vidas restauradas pelo poder salvador de Jesus. Que nós não sejamos como a cidade de Gadara, né? Mas que a gente atente para as pessoas e não para os bens.